Fala galera do Crosscast, tudo bem? Nós estamos aqui retomando as nossas atividades. Sou o Matheus, pastor aqui da Juventude Cross, e seja muito bem-vindo. Tenho aqui os meus convidados, que eu sou quase um convidado do Everaldo. Ele é um veterano aqui no Crosscast. É verdade. Eu sou o Everaldo, também conhecido como Clava, ou Devas. Não, Deva. O Deva. E é isso aí, vamos conversar um pouco sobre os lemas da juventude hoje. Identidade. É, identidade. Identidade. Isso aí. Sarinha, se apresenta aí. Sou a Sarinha. Eu sou a Sara. E ela tem 1,90. Eu tenho 1,90 de altura, como você pode ver. Eu tô bem acima do microfone. E eu faço parte da Juventude Cross. Isso aí. Oi gente, eu sou a Rafa e eu também faço parte da Juventude Cross. É isso aí. Estamos aqui para bater um papo, retomar os nossos crosscasts agora. Semanalmente teremos conteúdo, então fica ligado aí com a gente. E a gente vai bater um papo sobre 3 palavrinhas que definem a nossa juventude: amar, servir e transbordar. A gente passou os últimos meses aí conversando com a liderança, sonhando, em reunião, e mexe daqui, escreve frase, com 4 coisas. A gente chegou em 3, para ficar muito parecido aí, né? Então a gente chegou em 3 palavras que nós entendemos que definem a nossa juventude, que é amar, servir e transbordar. E a gente vai bater um papo um pouquinho sobre essas palavras hoje. E a gente vai começar pelo servir. Todo mundo aqui é envolvido com a juventude, todo mundo aqui faz parte de alguma coisa, está ajudando de alguma forma. Eu sou pastor da juventude, então estou envolvidão aí, servindo bastante. E você, Geraldo? Que eu já servi ou que eu sirvo anualmente? Os dois. Pode Olha, avançar. Você tem quanto tempo de bebê? Eu estou em bebê desde do dia 11/11/2011. Olha aí, ele sabe exatamente a data. Inclusive teve um evento chamado Rock in Rio. Não, mentira. Estava tendo um evento chamado Rock in Rio. Você estava aqui. E eu estava aqui. Até porque você tinha uma tenridade, né? Sim, mas é verdade, tinha 13 anos. Mas aqui estava rolando o Rock em Cristo. Rock em Cristo, evento Foi a primeira vez que que eu tem vi. história aí, né, bebê? Tem. Mas enfim, eu já servi em vários ministérios. Já fui da multimídia, já fui líder de célula, já fui conselheiro de célula, já fui louvor. Já fiz várias coisas. Apresentador. Já fui apresentador, já participo do Crosscast agora. Olha aí. Participo do Crosscamp desde que eu cheguei na igreja. Inclusive, atualmente, Sou é líder o nosso líder do Crosscamp. O ministério é muito cobiçado entre os jovens e adolescentes aqui da igreja. Diferenciado. Não, é alta. Já fiz tudo. Que inclusive, eu acho que isso é um ponto legal. Quando eu era adolescente, eu fazia questão de passar o maior tempo que eu podia aqui na bebê, velho. Porque eu queria fazer as Dava de coisas, entendeu? skate, jogava bola, Não, só mas bola. skate mesmo. não conseguia. Jogou muita bola dentro do salão de cultos ali. Jogar bola de São Luís não era bom, mas jogava. Inclusive já fiz parte do Cross Warriors, Olha aí, que era um que é um ministério de futebol americano. saudoso. Saudoso, que Deus o tenha em bom lugar. Olha aí. Tá ouvindo, tô ouvindo umas conversas, talvez volte aí. Ah, é? O alemão aí tá animado pra querer voltar ao futebol Então, americano. Ele foi muito marcado na sua... sim, inclusive um cara que fazia parte ali, porque geralmente ninguém vinga, né? Fala a verdade. No futebol americano, né? Isso. Aqui em Brasa, que já é um pouco difícil, né? E eram os adolescentes, É. tipo assim, só a galera que tryhardava muito, que chegou a jogar nos times aqui de Curitiba, É. o Croco, e aí inacreditável como a gente tá desviando a pauta, mas teve um cara que jogava lá e tal, que agora tá indo jogar na Alemanha. Olha aí, virou. Dá os frutos. Olha aí. Isso aí, esse é o Everaldo Clava, que não é Clava. Não sou claro. Olha aí, e não é Júnior, né? Sou júnior, É né? júnior. Sou júnior. Isso aí. Sarinha, você, conta um pouco pra gente de você, do seu envolvimento com a juventude. Bom, eu cheguei na igreja em 2016 e logo em 2017 eu já entrei no louvor, né, como vocal. E daí foi esse meu primeiro ministério aqui na IBB, assim, a IBB foi que me apresentou essa área de servir, né? Antes Legal. eu era mais levada pelos meus pais e aqui foi onde eu realmente pude exercer a minha fé pessoal nesse ato de servir também. Legal. E daí continuei no louvor, assumi a liderança da intercessão, né? Depois de já ter participado há algum tempo, assumi a liderança da intercessão. E daí depois
Eu transicionei a liderança da intercessão e agora estou na liderança do louvor. Legal. De volta às origens. Sempre estive, né? Só assumi. Só assumi uma nova Responsa. posição ali, né? Isso aí. É isso aí. Legal. E você, Rafinha? Eu tô há 2 anos na IBB, é pouco tempo comparado com todo mundo que tá aqui. E eu já participei de alguns ministérios. Hoje eu faço parte da mídia, eu faço parte da recepção, da atmosfera ali, Legal. bem legal. E tô discipulando alguns ministérios na escola também, assim, um Legal. pouco fora da IBB. Massa. Acho que para contextualizar uma parada legal, a gente dentro da juventude tem vários ministérios, né? A juventude é um ministério dentro da igreja Batista Bacaxiri, né, aqui em Curitiba, mas a gente tem vários ministérios dentro da juventude. Essa palavra que a Rafinha falou, atmosfera, talvez não é tão conhecida de todos, né? Crosscamp também. Crosscamp, que o Clava, o Deva é o líder, é um ministério que faz nossos acampamentos. Não só os acampamentos, mas tudo que envolve brincadeira, que precisa de ajuda, de fazer uma galera para fazer uma força, a galera do Crosscamp tá lá para ajudar a gente. E o Atmosfera é o ministério responsável por criar a ambiência ali, o ambiente dos nossos eventos, nossos cultos, tudo aquilo que a gente faz, então, recepção, integração, organização do salão, tudo que diz respeito à atmosfera do lugar ali, o Atmosfera tá trabalhando em cima disso, né? Então, maneiro demais. E a Rafinha puxou um negócio ali que eu acho legal, que a gente estava conversando antes, que é como servir na igreja ajuda na vida fora da igreja. Muito. Eu lembro que na minha experiência eu fiz direito antes de fazer teologia. E eu não tinha problema nenhum em apresentar trabalho. Na frente de todo mundo, enfim, nunca tive problema com a oratória porque eu cresci na igreja. Não aqui nessa igreja, eu sou do Mato Grosso, né, do Sul. Mas eu cresci na igreja com meu pai e eu, cara, falava, já pregava, novinho, com 16, 17 anos, enfim. Quando eu fui pra faculdade fazer direito, cara, falar era de boa. E eu tinha outros amigos que, cara, não conseguiam apresentar trabalho de jeito nenhum, foi um processo, né? Então eu vejo que isso me ajudou muito nessa dinâmica relacional, né? Não sei pra vocês, o Clava, como é que foi pra você? Servir na igreja, o que te ajudou com experiências fora? Eu acho que ajuda muito, assim, justamente no que você falou, na questão de... talvez o principal ponto pra mim é aprender a se virar, às vezes, com o que você tem. Uhum. Do tipo... É que na igreja não tem tanto recurso assim sempre, né? Mas o tipo, cara, você... Por exemplo, aqui hoje, a gente... Tudo bem que tem toda uma estrutura, né? Pra chegar ali. Sim. E aí você Deu aprende trabalho. a se virar com o que você tem. Então, acho que talvez... por exemplo, no Crosscamp, tem momentos no acampamento ali que você tem que se virar com o que você tem. Literalmente, às vezes, é 2 pedras, entendeu? Uhum. E aí você tem que fazer acontecer com aquilo. Então, acho que isso acaba ajudando muito, por exemplo, no trabalho, assim. E aí, uma outra coisa muito importante, eu acho que pelo menos comigo, foi que ajuda muito também na comunicação. Então, você aprender a falar com o outro, isso aqui, entendeu? Uhum. Porque às vezes, se você não tem esse contexto, cara, você supõe que outra pessoa sabe, entendeu? Uhum. E eu acho que na igreja a gente acaba tendo bastante esses cenários em que você precisa exercitar sua comunicação para funcionar. E isso desperta outras coisas, né? Tipo, eu acredito que o servir na igreja faz com que a gente muitas vezes abra os olhos para habilidades, talentos que a gente tem e a gente não sabia, a gente vai usar no mercado de trabalho, Sim, né? sim. Eu não trabalho, né? Mas assim, eu Sim, acho que tipo, vai ou na ajudar escola, muito. no cursinho, Nossa, assim, no independente, cursinho, né? isso é muito visível, assim. A galera fica, nossa, mas onde você sabe falar, fazer as coisas? Comunicação da igreja, vai ter dia que você vai ter que fazer Planejamento. tudo ali. Não, e por exemplo, até você estava compartilhando essa questão do intervalo vida, Sim, que é o momento que você faz, né? Conta aí pra galera. E é como uma célula que faz na igreja, né? sim, é muito legal. A gente começou agora esse mês, acho que faz... O que é o faz um intervalo mês. vida? Então, o intervalo vida... Pra quem tá no cursinho aí, ó, escola, se liga. Você tá no positivo. Mas a gente tem uma sala, a gente teve que conversar com a coordenação e tudo mais, pra gente conseguir uma sala e um lugarzinho pra gente poder falar de Jesus. Então a gente teve que conversar um monte com eles. E hoje a gente tem uma sala, a gente divulga pelas mídias sociais. E a gente, cada semana alguém fala, alguém prega. E tá sendo muito legal, assim. Eu tava com uma expectativa um pouco baixa ali, porque a gente tem um pouco de medo, assim, Uhum. né? De falar como as pessoas vão aceitar.
E, tipo, acho que no segundo intervalo, o menino veio com a gente e falou, tipo, cara, eu precisava escutar isso. Legal. Tipo, então é isso. Que legal. bom, né? Que Mas legal. realmente é uma célula, assim, é bem legal. E acho que na sua faculdade também tem, então... Tem. Eu junto, no primeiro ano de faculdade, eu já juntei... Que curso você faz pra galera saber? Eu faço psicologia Aí. lá na FAI. E logo no primeiro ano eu já encontrei uma menina com uma pulseira, assim, Deus é poderoso. Eu falei, é tu, é com você que eu vou colar aqui. E aí, junto com ela e outra menina que eu reencontrei, que eu conhecia ela também, da outra igreja que eu frequentava, a gente abriu a Viva. Na verdade, a gente começou com a ideia, e daí a gente descobriu que já tinha um grupo lá. Legal. Aí eu conversei com o líder, a gente abriu então no turno da manhã, que era quando a Legal. gente estudava, né? Aí, trocando ideia com o líder, ele foi transicionando a liderança, surgiu o nome Aviva Fai. Então, agora eu transicionei essa liderança também, mas foram aí 4 anos de bastante semeadura, Legal. um terreno bem desafiador, mas, nossa, os frutos estão sendo lindos. Que legal. Realmente. Mas isso ainda tem muito a ver com igreja, né? Sim. Tipo, mas pensando na sua profissão ou no meio acadêmico, o que servir te ajuda, assim, ou te ajudou até aqui? Cara, eu vejo assim que... Isso até eu tava conversando com a minha mãe há um tempo atrás, porque a gente tava conversando justamente sobre isso, sobre o berço que é a igreja, né? Como ela faz a gente desenvolver tantas coisas. Eu acredito que na minha, né, futura profissão aí, tô me encaminhando pra, né, exercê-la. Como a gente trabalha muito com a fala, com a escuta, eu acredito que eu exerci isso muito antes aqui. Né? Então, caminhando com pessoas, escutando pessoas. Então, assim, nunca foi... Assim, claro, pensando no meu primeiro atendimento que eu fiz, eu tive, assim, uma certa insegurança, mas, sabe, eu já sabia mais ou menos como ser. Não trazendo, assim, uma equivalência entre terapia e um discipulado e um aconselhamento, mas... Cara, tem coisas que batem, né? Sim, Essa sim, escuta, essa coisa de deixar a pessoa falar. A técnica, né? A parte Sim. conceitual da psicologia é diferente. Com certeza. Mas essa parte do ouvir... É muito interessante, assim. Então, até aqui na igreja a gente já tem isso, assim, na hora que você tá conversando com o teu discípulo, com uma pessoa, não fica dando palestrinha, escuta, né? A gente escuta isso na faculdade. Tipo assim, às vezes no desespero os professores nos orientam. Às vezes no desespero você não sabe o que fazer, você quer só ficar falando, quer dando sermão. Por que você não pode falar isso, fazer isso? E às vezes o que você precisa fazer naquele momento é escutar. Então, eu acho que a igreja me preparou muito para isso. E, enfim, é algo muito que me ajudou muito, assim, na forma como eu atendo. E eu acredito que a juventude, a gente tá falando aqui dessas 3 áreas, ou 3 valores da juventude, que é amar, servir e transbordar. Eu acho que o servir na igreja desperta coisas pra vida fora. Então, eu lembro que no seu Barbaracá, porque não sabe, Barbaracá é um programa que a gente tem pra galera de 15 anos. O Deva leu o Radicalize lá, que é um livro que a gente lia. E foi a partir... Não lembro, você pode contar melhor, mas até onde eu sei do testemunho a partir do Radicalize, começou a fazer umas paradas diferentes, enfim. E tem um aplicativo bombando aí hoje. Olha aí. Mas é isso? Como que foi esse negócio? Do Radicalize? Então, Radicalize era esse livro, eu não vou lembrar agora a parte específica do livro, mas ele basicamente falava assim, não é porque você é um adolescente que você precisa... que você não faz nada de, tipo, relevante, entendeu? E eu acho que isso moldou muito a minha passagem ali de adolescente para ser um jovem dinâmico. Eu acho que o radicalismo me ajudou muito nisso, assim. Não sei se era essa a pergunta. E daí surgiram coisas que eu tô querendo dizer, assim, tipo, estar envolvido com a igreja despertou coisas em você Sim, que te ajudaram e te fizeram chegar na sua profissão, no que você faz hoje. Com certeza. Com certeza. Pra elaborar mais. Mas eu acho que é isso, assim. Então, a minha profissão eu descobri na igreja, né? E eu vou continuar na igreja para sempre, né? Sim. Mas eu acho que o servir faz parte desse processo de despertar habilidades, dons e talentos, né? Eu queria trazer uma pergunta. Claro. Que eu acho que é importante diferenciar. Por exemplo, quando a pessoa quer entrar no CrossCamp, a gente geralmente troca uma ideia, né? Yes. Uma conversinha ali. E aí eu pergunto assim, por que servir? Que acho que é uma pergunta super ampla, mas é porque para mim, por exemplo, qual que é a diferença de eu estar servindo no CrossCamp
e de eu estar sendo voluntário num acampamento Trabalhando. secular? E eu ser voluntário. Qual que é a diferença de eu estar servindo no teatro da IBB aqui e, sei lá, sendo voluntário num teatro em algum lugar, entendeu? Eu acho assim, tem uma diferença, as meninas podem complementar depois. Eu vejo assim, primeira resposta que eu daria é: o servir faz parte de quem nós somos. Então, pensando, claro, no ambiente cristão, né, no ambiente de nascidos de novo, servir faz parte de quem nós somos. Então, se eu aceitei a Jesus e eu nasci de novo, agora eu entendo que faz parte da minha natureza. Mas é a postura do coração. Em que sentido? Por que servir? Faz parte de quem eu sou. Então, eu sou criado por Deus em Jesus, nascido de novo, então eu sirvo, porque eu não sei fazer outra coisa. Jesus disse que aquele que quer ser o primeiro, sirva a todos. Se a gente lê Filipenses, outros textos, a gente vai ver Jesus dizendo: nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Então, ele é o nosso modelo, e se nem ele, imagina quem nós somos para não servir, né? Então, por que servir? Porque, cara, a gente é chamado para servir. Todas as minhas Bíblias, eu sempre escrevo na capa: chamado para servir, porque eu não quero esquecer disso. E qual que é a diferença? A diferença é que o servir eu faço entendendo que eu faço para Deus. Acho que essa é a grande diferença. Né? Colossenses 3, tudo que tiver a mão para fazer, faço de todo o coração, sabendo que receberão do Senhor a herança da recompensa. Então eu sei que eu vou receber de Deus. Por que servir no Cross Camp? Cara, porque eu entendi que eu sou chamado para isso, eu vou fazer independente de nada. Agora, o trampo, mano, eu vou, mas eu vou receber alguma coisa? Uhum. Eu vou ter um salário? Eu vou ganhar um atestado? Eu vou ser voluntário lá, não sei aonde? Ganhar horas. Vou ganhar horas? Eu vou ser voluntário lá no, sei lá, qualquer instituição, mas eu vou ter um... O que eu vou reconhecer com isso? E o servir, não, mano. O servir é zero reconhecimento. Se vier honra para quem merece honra, acho que tá certo. Tem que honrar. Mas também se não vier, eu não tô lá para isso, né? Sim. Então, na minha leitura, o porquê servir caminha nessa dinâmica. Não sei se as meninas querem complementar. Coisa acrescentar? Alguma coisa Não, eu acho que faz muito sentido mesmo. E eu vejo que a forma como a gente constrói esse servir, começando às vezes pela igreja, muda muito a forma como a gente serve fora também. Uhum. Né? Nossa, com certeza. Eu acho que impacta, assim, né? Acredito que não dá pra viver dois tipos de serviço totalmente antagônicos, assim, né? Então, você servir com um coração na igreja e daí ser um coração totalmente diferente na hora que você vai servir no teu trabalho, na hora que... Apesar de o retorno ser diferente, né? Então, você recebe um salário, pode receber uma promoção que vai te dar um destaque no mercado de trabalho. Uhum. Mas ainda assim a gente tem que ter esse coração de servo, né? Uhum. Não querendo... reconhecimento, assim? No sentido assim... Você pode até querer um reconhecimento, acho que na tua área, assim. Mas eu acredito que esse coração serve de a pessoa reconhecer, poxa, esse é um servo de Deus. Né? Não é por causa que ele abdica de uma promoção, porque não, eu não quero um aumento. Se quiser, até pode me deixar de voluntário aqui, né? Não é isso. Sim. Mas até porque o trabalhador é digno assim, do seu salário. Exato. E é crime, né? E acredito que seja através, talvez, de uma proatividade. Poxa, na igreja a gente tem aprendido, né? Acredito que isso tem sido mais visível ultimamente, assim. Não é só a liderança que é proativa, mas também os liderados estão sendo cada vez mais proativos. Eu estou percebendo isso na minha, pelo menos, assim. Então, eu acredito que isso pode, sim, ser reconhecido fora e esse coração de servo ser visto também pelas pessoas. Legal. Essa vontade de servir, assim, tá vindo muito. Agora eu tô discipulando uma menina de 14 anos e ela chega pra mim: nossa, eu quero servir. Eu falei: mas por que você quer servir? A mesma coisa. Aí ela: porque eu senti no meu coração. Então tá bom, vamos achar um lugar pra você servir. Agora ela tá indo na intercessão. Nossa, e ela tá gostando muito, assim. Mas sobre o que vocês falaram, eu acho que é muito isso também, tipo, glorificar Deus em todo lugar. Não é só no serviço, tanto na igreja, mas fora. Acho que o que a Sarinha falou tá totalmente certa. Acho que eu vejo muito isso agora. Tipo, não é só porque eu tô na igreja que eu vou servir e vou ser educada com todo mundo, mas é muito fora também, não é só servir aqui dentro, né? Sim. E eu acho que talvez a gente poderia, então, dizer o seguinte: se eu tenho um novo coração, eu sirvo em qualquer lugar.
No trabalho, lá no acampamento, Sim. secular ou não, enfim, entre aspas, né? Mas porque o próprio texto de Colossenses, ele não faz referência ao meio cristão quando ele fala tudo quanto fizerdes ou tudo quanto está à sua mão para fazer, faze de todo o seu coração. Ele não fala sobre quando você estiver na igreja, serve de todo o seu coração. Sim. Não, em todo lugar. Então acho que isso que a Sarinha disse é essa postura é um coração de servo. Então eu tô lá no meu trabalho, porque o coração de servo é um coração humilde. É um coração disponível, disposto, um coração ensinável. Então essa dinâmica onde eu me coloco à disposição. E claro, se eu estou no mercado de trabalho, eu quero ter o meu salário, né? Eu quero angariar novas posições, eu quero crescer, eu quero me especializar, mas ainda assim eu mantenho um coração de servo, né? Sim. Sim. Um outro, só lembrando não, eu lembrei de um ponto, já que, por exemplo, eu estou há 10 anos no CrossCamp. E às vezes é muito difícil não estar no automático. Uhum. Do tipo, tô lá, sei lá, limpando o banheirão no PV. E às vezes eu tô limpando no automático, sabe? Uhum. E é claro, né? Isso se repete em outros ministérios. Às vezes, sei lá, quando era do louvor, Tô cantando. tava tocando casa. Eu não aguentava mais tocar casa. Eu tava lá. Só que daí, eu acho que você ter esse coração é você ter esse clique, sabe? Tipo assim, cara, eu tô fazendo pra Deus. Uhum. Eu acho que isso foi algo que eu aprendi a ter, assim. Legal. É o perigo, né? Do automático, de qualquer área. Com Sim. certeza não é só no CrossCamp. No Ministério Pastoral, qualquer área. Se você não mantiver um relacionamento de intimidade com Jesus, vai virar um trampo. Uhum. Aí não é mais um coração de servo. Porque a hora que virar um trampo, no sentido assim, cara, fica cansativo, vira um fardo, eu tenho que estar lá. Eu tenho que servir. Eu tenho que ir de novo. O pastor pediu de novo. Mano, seu coração então já foi para um outro lugar. Vamos voltar aqui? Então talvez... E daí eu acho que entra num negócio que a gente estava falando sobre excesso de servir. Porque eu acho que a falta de limite faz com que a gente perca de vista o propósito do servir. Sim. Então, aquele que entendeu o propósito e o chamado para servir, ele também sabe falar não. Sim. Porque ele entendeu que, cara, não dá para abraçar o mundo. Sim, nossa, eu fico vendo assim, eu no começo da igreja que era, meu Deus, eu quero servir em todas as áreas. Nossa, recepção, integração, fazer mídia, tô recebendo a galera fazendo stories, vai fazendo tudo. De repente tava vendo que eu tava só postando as coisas e deixando de lado realmente a integração e a recepção da galera. E eu acho que é muito bom, na verdade, você perceber isso que o Deu falou, porque é uma virada de chave muito grande. E dói no seu ego, o máximo virar ter que falar, não, eu não posso mais fazer isso porque isso aqui tá só pra assim, alimentar meu ego e fazer um trabalho. Então, acho que isso é o que mais me pega, assim. Com certeza, assim. E eu penso... Uma experiência recente. Vou compartilhar, pastor, porque o Senhor também faz parte. Teve ano passado, né? Como eu comentei, eu tive que transicionar algumas lideranças. Eu estava na liderança do Aviva Fai, eu estava na liderança da intercessão. E o pastor Mateus já estava rondando, né? Fazendo o trabalho ali. E aí, né? Louvor tá aí, né? Quer assumir? E óbvio, né? Tivemos uma conversa. Sim. E assim, ele comentou comigo, assim, sobre essa transição, né? Da gente já transicionar. Mas foi muito interessante, principalmente, acho que com a intercessão. E até hoje tem sido um processo com relação à Viva, sabe? Porque uma coisa é você liderar alguma coisa aqui dentro. Outra é você liderar fora. Né? É você representar o reino fora. E, óbvio, isso é maravilhoso, mas também infla teu ego, igual você falou. Nossa, muito. Então, assim, tem sido um processo pra mim, assim, sabe? E ainda mais, foi muito interessante, assim, eu achei até engraçado. Porque fui eu sair e transicionar a liderança, assim, porque eu falei, não, acabou meu tempo, realmente. Tudo deu um boom, assim, no ministério, assim. Tipo, deu um crescimento absurdo. E eu fiquei assim, nossa, Deus, caraca, tipo, tudo que eu orei aqui nesse terreno vazio, nessa seara com poucos trabalhadores, agora tem um monte de trabalhador, né? E, tipo, eu fiquei muito contente, mas eu também fiquei assim, poxa, Deus, será que era pra transicionar mesmo? Né? Tipo, então, confesso que eu ainda tô, assim, nesse embate, meninas do Aviva continuem, estão arrasando, mas eu ainda fico assim, eu fico, nossa, Deus, que momento, né? Tipo,
E com a intercessão também foi um processo, então realmente mexe num ponto que você fica... Então tem esse lado, né? Você se sobrecarrega, mas em algumas situações, quando você finalmente, às vezes, abre mão e você acha que você vai ficar, tipo, tô sem nada, vem aquele momento assim, poxa, mas como era legal ser chamada de líder da intercessão. Né? Olha a líder da intercessão ali, né? Olha, ela tem uma célula na faculdade. Sim. Né? Então, assim, mexe bastante, assim, sendo bem sincerona, assim. Eu acho que tem duas coisas importantes nesse processo do servir. Uma é as estações de Deus. Nossa. A gente tem que estar atento àquilo que Deus está movendo. Eu lembrei da história de Elias, 1 Reis 17. Deus manda Elias para um lugar, ficar numa caverna. Lá ia ter um riacho para ele tomar água e os corvos iam alimentar ele. Daí, beleza, ele está lá escondido. E o versículo 7 de 1 Reis, capítulo 17, diz assim: algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá para outro lugar. Então eu fico sempre pensando assim, cara, Elias podia dizer para Deus: pô, Deus, aqui tá tão bom, ninguém me persegue aqui. Tô confortável. Aqui tem água, tem... Cara, tem animal trazendo comida para mim, eu não preciso sair daqui. Mas aquele tempo acabou. Era tempo de ir para outro lugar. Sim. Então encerrar os ciclos, mesmo os ministeriais de serviço, fazem com que a gente desfrute do caminho e do propósito que Deus tem pra gente. Porque às vezes eu tô insistindo num ministério que Deus já falou pra eu deixar de servir, e eu tô ali. Não, porque por conta do ego. Via de regra é o nosso ego. E eu tô ali. E eu acabo não percebendo que Deus tem outras coisas num novo tempo pra mim. E aí, hoje eu tava escrevendo um roteiro e eu coloquei uma citação do Spurgeon que ele fala assim: não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante. Que é o quê? Eu sempre vou ter um monte de coisa pra fazer. Sempre vou ter um monte de lugar pra servir. Eu sempre vou ter. Sempre tudo é urgente. Mas no fim tem algumas coisas que são essenciais e importantes. Tem algumas coisas que são inegociáveis. Então eu vou dar um exemplo aqui do Crosscast. A gente tá sonhando isso aqui tem 1 ano e meio mais ou menos. Fazer com frequência. O Boretinho tá ali. Né? O Boretinho não, o Boretão. O Boretão mais velho tá ali. Cara, ele sabe. Esse tempo ele falou, cara, vai funcionar, pô, já temos 1 ano conversando. Mas isso aqui é legal, mas não era o mais importante porque a gente precisava fazer 1 ano atrás. Eu entendo que é uma ferramenta legal pra caramba, vai impactar as vidas, mas a gente não tinha braço. Então não é importante. Vamos priorizar aquilo que é importante. O cuidado que a gente está precisando priorizar, o discipulado, a base dos nossos ministérios. Agora a gente está aqui. Mas talvez se lá atrás a gente não tivesse entendido isso, tinha sacrificado outras coisas para fazer isso que ia acontecer. Então acho que essas duas coisas, né? Entender o ciclo de Deus e entender que nem sempre o que é urgente vai dar para fazer. O que é importante vai precisar ser feito. Sim. Então você está me dizendo que é impossível servir sem amar a Deus? Olha aí, olha ele. É impossível servir sem amar a Deus? Acho que sim, né? Entendi. Porque daí não é servir, né? Mas o que é amar, então? O que é o amor? Porque você serve porque você ama, né? Sim. Na verdade, porque você foi amado, né? Amado primeiro. Ele me amou primeiro. Vamos fazer vamos cantar uma música a capela aqui, Sarinha, puxa pra gente. Tô brincando. Ele me ama. Aquelas 3 palavras. A gente vai falar de worship, tô brincando. Toca 3 notas aí, pronto, vamos uma música. Solta um pad aí pra gente. Mas eu acredito que o amor tá extremamente vinculado ao servir, né? Porque ele me amou, eu sempre falo isso porque eu acredito muito nisso. Porque ele me amou, eu respondo com amor e servir. Servir. Que eu ia falar transbordar também. Mas eu respondo isso com amor. Né? E eu transbordo esse amor. E eu preciso amar o outro, né? Preciso amar a Deus em primeiro lugar. Então, eu acho que servir com o coração de servo não tem como se não tiver amor. Sim. Né? Senão é ego. Sim. E aí, eu acho que o amar... O amar, quando você está servindo, você está amando a Deus e as outras pessoas. Pelo menos deveria, né? Não adianta você, sei lá, falar, não, tô, sei lá, lavando esse chão aqui, chega um cara ali, sai daqui, tipo assim. Não, mas eu tô fazendo, mas tá bem limpinho, porque eu tô amando a Deus, mas o meu amigo eu tô tratando mal. E aí, tem muito dessas interações na igreja, né?
dessas interações de amor mesmo, inclusive dentro de ministérios. Por exemplo, Sarinha, vou jogar uma fogueira pra você agora. Olha aí. Eita. Se vocês estão ensaiando, vocês estão combinando de ensaiar ali uma música e chega lá, o cara não ensaiou a música. Como que você ama essa pessoa? Porque o natural é você falar, pô, mano, você tá de brincadeira. Você tem um mês pra ensaiar essa música e você não ensaiou. Apesar que ele é burro. E aí? Como é que é? Como é que é esse equilíbrio no Como que louvor? funciona? Porque acontece. Não é no campo do, tipo, se acontecer, não acontece. E às vezes Acontece, eu já fui essa sou eu, pessoa. né? Às vezes a pessoa sou eu, às vezes eu não decoro a letra, enfim. Mas o que a gente costuma fazer, né? O amor, às vezes, ele é uma escolha somente, né? E se resume a isso. Eu tenho que escolher, não é um sentimento, né? Somente. Então, nessas situações, eu escolho amar e exortar em amor. Né? Então, isso não tira a minha responsabilidade como líder de chegar e falar assim, pô, o que tá acontecendo? Né? Tá tudo certo? Poxa, às vezes tem questões também, né? O pessoal do louvor pode me queimar, né? Porque às vezes a música sai um pouco em cima da hora, né? Mas O normalmente Everaldo fez quando parte do louvor, né? Ele Faz sabe tempo, bem. Eu faz também já tempo. fiz. a gente tá reestruturando, assim, né? Mas, assim, com música nova, a gente costuma sempre trazer ainda antes, né? Só que acontece, às vezes, a pessoa passou por uma semana, não ensaiou por algum motivo. Sim. Então, cabe ali exortar e remanejar, né? Então, dependendo, às vezes, ela consegue pegar na hora, né? Ou a gente tem que, talvez, tirar a música e, enfim, dar conversada com essa pessoa, assim, né? Eu acredito que a disciplina, ela é extremamente interligada com o amor. A disciplina no ato de disciplinar o outro, né? Lá em Mateus, Jesus vai falar sobre essa questão da disciplina, mas eu acho que isso está diretamente ligado. E isso que a gente está falando de amar o outro, eu já me peguei assim, tipo, querendo amar uns mais que os outros. Eu ia falar disso agora. Tipo assim, tem gente, aí isso aqui é de uma prepotência sem tamanho, mas tem gente que é mais fácil de amar que o outro. Essa frase é de uma prepotência também, porque eu tô prejulgando que o outro tem qualidades e características que o dificultam de ser amado. Eu tô me colocando no lugar de Deus. Mas qual que é a diferença disso Então- para ser amável? Então, calma lá, vamos chegar lá. O amor não diz respeito ao outro. Diz respeito a quem eu sou. É igual servir. Então, quando eu olho pro outro e digo que você não é fácil ser amado, na verdade eu tô dizendo que eu te considero uma pessoa com qualidades ruins. E que é uma pessoa que não tem capacidade sociável de se relacionar com o outro. Então, na verdade, eu estou mostrando que eu sou egoísta. Sim. Que o meu ego é enorme. Voltamos ao ego. Então, quando eu olho pro outro, eu já me peguei nisso. Tipo, mano, esse cara aqui, pô, me cansa. Como pastor, pô, tipo, ter que, cara, essa ovelha. E ficar pensando nisso, sabe? Tipo, E um dia eu tava dirigindo e pensando nisso, e Deus falou, e o que te faz pensar que é fácil te amar? Toma. Eu te amei a ponto de morrer por você. Como eu morri por ele, como eu morri por outro. Sua missão é amar. Então, assim, não existe essa parada de uns são os mais difíceis. Agora, a pessoa é amável, isso é um negócio que a gente vai tratar com ela. Mas o fato que eu vou amar ele Sim, até o sim, fim, pô. Sim. Entendeu? Tipo, até o fim. É como Jesus me amou. Lá em João, Jesus vai dizer, né? Amar a Deus por todas as coisas e ao próximo, como eu amei vocês. Sim. Então, acho que essa dinâmica de pessoas difíceis de amar é porque a gente é egoísta. Porque a gente não entendeu sobre relação a partir de quem Jesus é, né? Então, eu fiquei pensando nisso, assim, tem pessoas difíceis de amar? É óbvio que tem... É que o cérebro é uma decisão, né? É óbvio que tem pessoa que você fala, mano, nossa, que vou precisar de um esforço maior. Mas daí sou eu, né? Não tem nada a ver com ele. Acho que na VM isso fica muito perceptível também, assim. Você fica muito tempo com a galera e você... Galera se ama. Na VM é a Se ama, peneira. legal, Na se VM, ama, a legal. VM é a nossa viagem missionária. Caraca, você trouxe um tópico sensível. A gente passa o carnaval junto. Pô, dormindo numa escola apertada. Não, é... 300 pessoas, mano, é uma peneirona, assim. Caganho. Que isso, revelando aí, ó.
O maior formato de tomar banho de viagem verdade. missionária. E é onde surgem alguns casais também, né? Olha aí. Olha aí. Ele Mas que entra nessa. Mas realmente, o amor na viagem missionária, ele é provado pelo... Cilada, né? Foi. Amor de Nossa, viagem missionária. realmente. Aí fica lá, né? Vai ficar lá, né? Mas é realmente, nossa, na viagem missionária acho que foi um baque pra mim, assim. Porque eu nunca tinha ido pra uma viagem missionária. E daí eu fui líder de país. Aí eu tive que lidar com as meninas do UP, que eu não conhecia nenhuma. E, nossa, foi muito engraçado, assim, porque eu tava morrendo de medo delas me odiarem e eu ser, tipo, extremamente grossa com elas. Porque exortar em amor é muito difícil, às vezes. Tipo, você tá, nossa, vou exortar em amor, de repente você tá, tipo, sendo super grosso com a pessoa. Você fica, pô, acho que não deveria ter sido assim. E daí entra a humildade de você chegar e depois falar, eu acho que eu não te exortei em tão amor, assim. Mas na viagem missionária isso fica nítido. É muito Sim. tempo com todo mundo. Sim. Você tem que amar todo mundo, toda hora. Uhum. É difícil. Eu acho que é um lugar que aparece muita coisa que às vezes ao longo do ano fica debaixo do tapete. Sim, Né? sim. Acho que nesses momentos assim que a gente tá com mais sono, que a gente tá mais cansado, que às vezes acaba saindo umas coisas bem da carne, assim, né? Então, eu percebo isso também, assim, assumi uma posição de liderança diferente nessa VM, né? Não fui líder de país, né? Uhum. Eu fui líder de área, né? Do louvor em si. Então, assim, foi um trâmite, né? Então... E louvor na viagem missionária, pelo menos na minha época, era o caos com asas. Não, pensa que esse ano a gente atendeu umas 4 igrejas ao mesmo tempo. Então, eu tive que loucura. fazer escala pra 3 igrejas, né? 3 igrejas. 3 igrejas principais, que a galera Teve uma se quarta que a dividia. gente manobrou ali, mas era 3 igrejas, né? Inclusive, teve uma viagem missionária, agora uma história de servir. Vamos pra histórias de servir, É. então? Que voltando pro servir, né? Mas que a gente dividiu, tipo assim, o África foi pra uma igrejinha, eu tava tocando lá, e, mano, essa igreja, ela tinha eu contei isso num episódio perdido do antigo Olha aí. Crosscast, que ninguém ouviu. Mas, enfim, a igreja, Aquele do boliviano lá, Isso, quando esse eu perfeito. assistia, Olha talvez aí. eu tenha escutado. Olha aí. ele, mano, tinha uma cruz gigantesca, assim, tipo, apoiada no palco. E eu Ah, tava, eu escutei. então, e eu tava tocando guitarra, A né? cruz caiu em você. Peguei minha cruz e fui embora, né? Aí, Levei na literal ali o texto. Aí, cara, uma hora eu fui ajeitar minha pedaleira, assim, tipo, colocar um pouquinho pro lado. Mano, a pedaleira esbarrou na cruz e a cruz tava solta, velho. A cruz só fez assim, ó. Pá! No meio da parada, mano. Caraca, mano. Foi muito constrangedor. Herege! Foi muito constrangedor. Herege, pessoal. Começou, em nome de Jesus, sai daí! Peguei minha cruz e fui embora. Que era a guitarra, cruz, a pedaleira e foi embora. Gente. É. Mas eu queria só fazer um parênteses no que a Sarinha falou, que às vezes no estresse surgem coisas, né? Tipo, que eu acho que a gente precisava, e é uma parada pra gente pensar, e até você que tá assistindo a gente, aprender a lidar mais com as desavenças. Sim. Você tem uma dificuldade com alguém, cara, se você é uma pessoa em Cristo bem resolvida, no sentido de eu amo ao Senhor e eu amo ao próximo, independente que ele seja, eu não tenho problema de chegar pra ele e falar, cara, não gostei do que você fez. Não foi legal, mano. Mas eu quero que eu te amo mesmo assim. Saca? Eu te magoei de algum jeito, me perdoa então. Ah, você não vai pedir perdão? Não vou. Não, tá bom, tudo bem. Mas eu preciso dizer pra você, não gostei. Não foi legal. Não achei que tava maneiro. Eu acho que você passou do ponto. Porque as pessoas geralmente levam isso pra um nível tão pessoal, de ofensa. Cara, eu não quero te ofender, eu só tô dizendo que eu não gostei, pô. Não tá legal. E as pessoas não aceitam, porque Nossa. o amor delas não tá bem resolvido. E é muito complicado, assim, sabe? Porque eu acho que essa parte da comunicação realmente fica muito imbricada dentro dos ministérios. Eu vejo, assim, a galera vindo reclamar comigo. Ai, porque fulano, ai, porque ciclano, não sei o que. Eu falei, tá, você já conversou? Você já expôs o problema? Porque me parece que é um problema sério, né? Isso aí que tá acontecendo. Essa intriga é um problema que afeta outras pessoas. Você já conversou? Ah, não. Mas aí não sei o que, não sei o que. Aí eu fico, conversa, né? Então, assim, eu entendo... Ai, eu posso estar sendo um pouco nojenta. Mas, assim, eu entendo esse tipo de coisa, talvez.
no Up, com a galerinha adolescente. Pô, eu tô com vergonha de falar ali com meu amigo e tal, não sei o quê. Mas, pô, estamos falando de jovem universitário, De entendeu? adulto, né? Vamos De lá. adulto, Tamo vamos de lá. adulto. Imposto de renda, pô. Entendeu? De adulto, pô. Então, tipo assim, eu fico assim, cara, conversa, usa essa tua boca pra falar, entendeu? Fazer fofoca. Sempre Fecha vira pra fofoca. fofoca e começa a comunicar os problemas em amor, cara. Qual que é o problema? Né? Sim. Sempre vira fofoca depois. É você não conversar com a pessoa que já era. Nossa. Tá todo mundo sabendo, menos a pessoa. Aí você chega com um bico desse tamanho no sábado, a primeira pessoa que encontra, não, você não sabe o que aconteceu. Não, E eu falo porque eu já fiz, entendeu? Porque eu pequei nessa área também. Então eu chego brava e tal, e depois podia ter resolvido com a pessoa. E não né? resolve, né? Não resolve. Não resolve porque na minha leitura não entendeu direito sobre o amor de Deus. Sim. E sobre o que é o amor nas relações a partir de quem Jesus é, né? Porque se entendesse, não teria problema. Tudo bem, eu errei, me perdoa e vamos em frente. Sim. Isso é amor, né? Também. O nosso tempo tá acabando aqui. Acho que nós vamos deixar para episódio 2, parte 2 do Transbordar. Então a gente vai bater um papo semana que vem sobre Transbordar. Mas eu queria agradecer pela presença de vocês estarem aqui. Everaldo, deixa uma palavra sobre amar e servir aí para as pessoas. Amem e sirvam. É uma boa, né? Mas eu acho que... Caraca, tem que pensar agora numa frase. 30 segundos. Tá acabando? O tempo tá acabando. o tempo? 1 minuto. Jesus te amou primeiro, então você deve amar as pessoas assim como Jesus te amou. Amém. Clichêzaço. Então vamos lá, é verdade, né? Sim. Sarinha. A nossa resposta ao amor de Deus deve ser o serviço, né? melhor que É a Eu já obediência. tenho uma aqui, ó. Isso é temor a Deus. Temor Amém. a Deus é obediência, é reverência. Quando a gente serve, lava os pés do nosso irmão, a gente tá nessa posição. Amém. Depois dessa eu vou... 15 segundos. Mas acho que eu vou com o Devo ali. Boa, vem comigo. Vem no clichê. Puxando o saco do Crosscamp. Tô sabendo aí do negócio. Crosscamp. Tô sabendo aí, uma cartinha que tá querendo entrar. Isso aqui. Olha aí. Tô brincando. Pô, vai servir. Não fala isso, Tá que ele te acabando. sobrecarrega. Cuidado, hein? Vou Estações. te colocar pra abrir o enduro. Tudo bem, pô. recepção, Sozinha. Já tô fora da recepção. Tamo aí. É isso? Mas acho que é isso. Servir, porque Jesus serviu e é isso. Amém. Ninguém pode pisar em alguém que escolheu estar na lama. Celebração da Disciplina. Lê esse livro. É um livro bem velho. Já leram esse livro? Celebração da Disciplina? Não. Caraca, nunca leram? Richard Foster, Celebração da Disciplina. Então, remissão de casa pra semana que vem sobre servir. Pastor, eu acho que Ler o você capítulo. tinha que fazer, tipo, um telegram com os livros que você lê, assim, que são vários. Mandar pra galera. Mas Doação. Richard Foster, Doação. sobre servir, ele fala sobre Jesus. Ninguém pode pisar em alguém que escolheu estar na lama. E Jesus não precisou de um cetro para governar, mas ele precisou de uma bacia e uma toalha. Uma bacia com água e uma toalha. Então, servir pra gente, eu acho que é o chamado primordial de Deus pra nós. Nas relações, demonstrando amor. E semana que vem a gente fala sobre transbordar. Fechou? Deus abençoe sua vida. Obrigado. Tamo junto. Valeu.